sofrimento foi maior. E aí foi um período muito difícil, porque até eu chegar em um hospital, eu ficava fazendo fisioterapia para a coluna, porque achavam que era problema de coluna. Eu tinha uma gripe que era horrível, não acabava. Eu tinha vergonha até de tossir, porque era demais. Se alimentar, então, nem se fala. Eu não podia nem me alimentar, porque quando eu começava a me alimentar, vinha aquela ânsia de vômito e pronto. Sentia muitas dores nas pernas, e a dor ia aumentando. É uma dor assim de gritar mesmo. Então eu fiquei num momento da minha vida que eu andava assim, meia hora, eu já estava cansada, estava sem forças para caminhar. Aí eu me perguntava, Senhor, o que pode estar acontecendo, né? Então foi a partir do momento que comecei a procurar os médicos, a ser levada para os hospitais e nada. Me internei, fui internada aqui no hospital da minha cidade. Passei umas semanas internada, depois eu voltei para casa e fui para São Benedito. De São Benedito eu fui para Sobral e fiquei de um lado para o outro. Muitas vezes eu sentava em uma cadeira de rodas e não voltava nem para casa, eu já passava logo para outro hospital. Até então, que em Sobral foi feito um mielograma. Esse exame ele investiga, ele dá o diagnóstico da doença. Se nós temos algum tipo de câncer, esse mielo, ele acusa, ele vai mostrar que tipo de câncer que a gente tem. Então, aí, ali em Sobral foi feito esse mielo e foi mais ou menos constatado que era um câncer, que eu tinha uma leucemia LMA2, mas só porque eu não sabia. Ficou apenas uma suspeita entre a minha mãe e o médico, não disseram nada para mim. É aonde a mãe querida, a mãe imaculada, vem novamente ao meu encontro. Eu, durante aqueles dias que eu estive no hospital em Sobral, eu sempre rezava bastante, como durante toda a minha vida eu sempre estou em constante oração. Não importa que momento seja, um momento de alegria, um momento de tristeza, tenho que estar em oração. Aí então eu estava rezando sempre, e aconteceu que todas as pessoas que já chegaram no hospital sabem que em todo hospital tem o Jesus crucificado, né? Então, eu rezei durante esses dias em que estive lá. E 6 horas eu tive um sonho. Nesse sonho, Nossa Senhora apareceu novamente para mim. Ela apareceu à minha direita. E ela estava olhando para o nascente junto comigo. E da maneira que eu estava, assim, ela também estava o tempo todo muito pensativa, sentindo toda aquela minha dor, todo aquele momento meu. Aí então apareceu no céu, o céu estava muito nublado e de repente apareceu uma mortalha branca, mas essa mortalha ela foi feita com as nuvens. As nuvens fizeram uma mortalha. E eu sentia um medo muito grande daquela mortalha, porque eu sabia que era para mim. Eu tinha certeza absoluta. Ela não falava, mas era como se ela falasse. E eu tinha muito medo. Então eu falei para ela, eu disse, mãe, a senhora tá vendo? E ela disse assim para mim, sim filha, eu tô vendo. Aí depois, mais na frente, o meu irmão cavando uma cova. Essa cova já estava tão profunda que já estava saindo uma areia molhada. Como se tivesse o sol, uma luz que ficava focando aquele lugar onde estava sendo cavada aquela cova, que eu sei que era para mim. Foi aí então que Nossa Senhora veio. Ela passou para minha frente e ficou na minha frente. E ela me ensinou uma oração que até então, aquele momento, eu não conhecia e até hoje eu não conheço. Ela pode até sim, a partir de agora, de hoje, ela aparecer em algum livro, mas ela nunca tinha aparecido em nenhum livro, eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre ela. Então, ela me ensinou a rezar o credo. E em seguida, ela me ensinou a rezar esta oração. Reze, meu irmão e minha irmã. Você que está aí do outro lado, você que está precisando ficar boa de um câncer, ou se você não está doente, reze por alguém que você conhece, ou até mesmo por quem você não conhece. Porque a nossa oração
ela tem o poder de ir ao encontro do irmão que está precisando. Então, voltando à oração, é assim. Ela me ensinou a rezar de frente para o nascente. Da maneira que ela me ensinou, eu costumo sempre repassar para as outras pessoas, com quem eu tenho oportunidade. Ela me ensinou a fazer a ficar assim e a ficar nessa posição, a fechar os olhos e após o credo, rezar esta oração 3 vezes, sem interromper, 3 vezes seguida, com muita confiança. Que diz assim: o meu sangue, a minha carne e os meus ossos pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio e agora e para sempre. Amém. Você reza como eu rezei, essa oração 3 vezes seguida. A partir daquele momento que eu comecei a rezar aquela oração, eu comecei a ganhar força sobre aquele vulto, sobre aquela mortalha que tinha um grande poder e força sobre mim. É um medo que eu sentia dela que não dá para se explicar. E a partir do momento que eu comecei a rezar, ela começou a se afastar do poder que aquela oração teve e tem sobre a doença. Então, esse vulto começou a se afastar e foi se afastando e foi tomando direção. Quanto mais longe, mais forte eu me sentia, melhor eu me sentia, feliz e alegre. E eu olhava para o céu estava lindo. Eu confesso que eu nunca vi em toda a minha vida. Eu tô com 46 anos e eu nunca vi um céu estrelado. Durante o dia, nunca. Mas naquele sonho eu vi. O céu estava estrelado, a coisa mais linda. E toda aquela nuvem pesada, aquele vulto que simbolizava a minha morte, a minha mortalha, ia descendo. E eu ia criando muita vida. Aí foi então nesse momento que eu disse: mãe, com muita alegria, eu pulei. Eu olhei para o céu e pulei, eu dava pulos de felicidade e disse: mãe, a senhora está vendo? E ela me disse: sim, filha, eu estou vendo. Reze assim. Aí ela saiu para cá. Então eu me apeguei àquela oração. E comecei a rezar aquela oração. E foi para mim um remédio que me ajudou. Não vou dizer que não vieram outros, mas esse foi o principal de todos eles, eu acredito, né? Que me levou a alcançar a minha cura. Aí então me mandaram para Fortaleza. Quando chegou lá em Fortaleza, eu fiquei no Hospital das Clínicas, que muita gente conhece, né? Hospital do Câncer. Aí lá fizeram outro mielograma. Quando foi feito esse exame, que todo mundo sabe, você que já fez um mielo, me diga se não é um exame doloroso. Muito doloroso. Quem fez não deseja fazer outra vez. A gente só faz em última necessidade mesmo, não tendo mais opção nenhuma. Aí então foi feito esse exame e veio o resultado. Aí a doutora chamou a minha mãe e saíram as duas e foram conversar. E eu fiquei lá, fiquei sentada na caminha lá no quarto. Então, de repente a minha mãe veio. A minha mãe, que bênção é mãe. A minha mãe celeste me deu todo o apoio, me deu toda a luz. E essa mãe da terra, essa mãe maravilhosa que me deu a luz também, esteve nesse momento tão difícil da minha vida comigo. E aconteceu que de repente a minha mãe vinha e já vinha chorando. E eu comigo mesma pensei: meu Deus, alguma coisa de muito ruim minha mãe tem para me dizer, porque para ela vir chorando, que ela não é de chorar assim. Aí então a minha mãe chegou e minha mãe conversou comigo, a médica veio. Ela foi clara e objetiva. Me chamou pelo nome e disse: olha, Neuma, você está com câncer. Você está com um câncer chamado leucemia LMA2. E você tem que fazer um tratamento. E esse tratamento faz aqui. E aí até aquele momento, eu não sabia nem o que era um câncer na vida. Eu nem sabia. Eu conhecia outras doenças, mas o câncer eu não sabia que existia. E nem conhecia alguém da minha família também, até aquele momento que tivesse passado, né, por aquele problema. Aí então, ela disse: olha, você vai fazer o tratamento ele vai
derrubar seu cabelo, vai cair seu cabelo todinho. A maioria dos tratamentos acontece queda de cabelo, sangramento, né? Você fica sem apetite. E falou todas as coisas que poderiam acontecer.